E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica e hoje a gente vai falar sobre Donald Trump para vocês entenderem qual que é a política, ou pelo menos a proposta política desse milionário americano que venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos, venceu a Hillary Clinton para o seu país. Consequentemente também a gente vai falar um pouquinho das relações internacionais. Antes eu gostaria de te convidar a me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, os links estão aqui na descrição, então bora lá. Terminou esse vídeo, eu tô te esperando lá pra gente trocar uma ideia, ok? Primeiro a gente tem que saber qual seria a base de apoio do Trump no parlamento americano, porque nem sempre a gente fala muito do presidente, mas a gente tem que saber sobre o parlamento também. Será que o parlamento todo apoia o Trump? Será que nada apoia? Será que está dividido? Os Estados Unidos funciona com duas câmaras, assim como o Brasil, que tem o Senado e a Câmara dos Deputados. Lá você tem a Câmara, os senadores, na verdade, né? E também tem a Câmara lá que equivale a uma Câmara dos Comuns, lá a gente chama de Câmara dos Representantes. No Senado, cerca de 100 senadores nos Estados Unidos, 51 apoiam o Donald Trump. 48 são senadores democratas que não necessariamente até então apoiam o Donald Trump. E vai sobrar um aí que ainda está indefinido se apoia ou não apoia. Então no Senado é uma maioria ligeira, mas ele tem uma maioria. Na Câmara dos Representantes, o Trump também tem a maioria do apoio, cerca aí de 435, eu estou copiando aqui os números aqui que eu anotei, 435 da Câmara dos Representantes, desses 435, 239 são republicanos e apoiam a política do Trump inicialmente, 193 são democratas, inicialmente não apoiam, e 3 ainda estão indecisos sobre esse processo. Ou seja, se Trump tiver que fazer a sua política, teoricamente ele tem um campo ainda inicialmente seguro de apoio do parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes, para poder governar. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai falar da política do Trump para os Estados Unidos e das suas relações internacionais com o mundo. Essa ideia, entender a política do Trump, como é que vai ser? Vai ser bom, vai ser ruim? Vai mudar alguma coisa, não vai mudar? São questões difíceis de entender, tá? São porque o Trump, até mesmo durante a sua campanha, ele mudou de posição várias vezes, né, em determinados assuntos, então a gente não sabe de fato o que vai se suceder aí. Mas se tem uma base, a gente tem uma ideia inicial do que pode ser feito, tá? Na questão da economia, os Estados Unidos, o Trump, ele não é liberal, ele é intervencionista em alguns sentidos, tá? Ele defende uma intervenção forte do Estado na economia americana, na economia mundial, inclusive. Então ele não é um dos políticos aí, dos mais comuns que se tem hoje dentro do capitalismo, do cenário capitalista, que são políticos liberais. O Trump, ele já chegou a defender que as empresas americanas devem valorizar inicialmente, tá, a contratação de cidadãos americanos nascidos nos Estados Unidos antes de pensar na contratação de imigrantes. Então você tem uma valorização para aquele que nasceu nos Estados Unidos. E ele defende também, chegou a defender isso, que empresas que estão nos Estados Unidos e que quiserem sair dos Estados Unidos, abandonar de certa forma para outros países que cobrariam menos impostos, como por exemplo China e México, sejam punidas pelo governo americano com gigantescas indenizações. E ele defende também a redução dos impostos para a população americana, sejam ricos ou pobres. Ele defende a diminuição de impostos e para isso ele defende que o Estado deve ter menos gastos, né? Segundo Trump, ele chegou a cogitar que esses gastos devem ser tirados da educação, principalmente que os Estados Unidos reduz um pouco a sua carga de gastos na educação para poder diminuir os impostos da população. Na questão da saúde, o Trump ele disse que ele quer seguir mais ou menos algo parecido com o programa do Obama, da lei criada pelo Obama, que a gente vai chamar de Obamacare. O que seria essa lei? Foi votado em 2014, entrou em vigor em 2014, que define que todos os planos de saúde nos Estados Unidos têm que ter um valor tabelado. Ou seja, o valor do plano de saúde deve ser o mesmo, tanto para mulheres, homens, independente também da idade, como não é o caso do Brasil, depende muito da idade, depende do sexo, o preço ele pode variar. Lá nos Estados Unidos o preço tem que ser o mesmo para todos, mas o plano de saúde vai perder com isso. Os Estados Unidos ele não dispõe de um sistema de saúde público, tá? Então você depende muito do sistema de saúde particular.
E ele define, pô, mas assim os planos de saúde desses privados que a gente está falando, eles vão sair perdendo se eles têm um preço tabelado. Mas aí o Obama, por essa lei, diz que é obrigatório para todo cidadão ter o plano de saúde. Então assim, o plano de saúde ele perde na questão do tabelamento de preços, mas ele ganha porque todo mundo tem que ter o plano de saúde. O Trump, ele quer continuar com esse projeto, mas ele diz que não deve ser obrigatório o plano de saúde para as pessoas. Porém, ele defende que em todos os estados devem ser oferecidos os planos de saúde e as pessoas devem arcar com as despesas. Ele cogita até a criação de uma poupança pró-saúde para cada família. Toda família vai ter que ter uma poupança para garantir o plano de saúde e essa poupança é hereditária. Morreu lá o pai da família, fica para a esposa, para o filho e por aí vai. É uma poupança que não vai ter fim. É uma defesa então do Trump, que ele pega um pedaço ali do que era o Obama, modifica um pouco. No sistema de educação, o Trump defende que os estados que devem arcar com as consequências dos programas de educação, o governo federal ele não deve interferir, né, intervir nos sistemas de educação, mas tem um quesito importante que vai entrar até com outro papo que a gente vai falar, que é a questão das armas, né? Dentro das escolas americanas não se pode ter porte de armas, não se pode, no entorno também não. O Trump ele defende que é preciso ter armas dentro da escola. Ele defende aí, é meio que sombrio, é meio que no ar, não se sabe ao certo o que ele defende nesse sentido, mas ele chegou a falar que defende que as pessoas devem usar armas até mesmo dentro da escola, estudantes. Ele só não definiu se seriam estudantes, seriam funcionários e tal, porque ele diz que as pessoas tendo porte de armas dentro da escola inibe qualquer tipo de massacre que acontece. A gente sabe que nos Estados Unidos, vira e mexe, a gente vê notícias aí de massacres na escola. O termo que ele usa é que quando uma escola não tem porte de armas, né, que as pessoas estão todas desarmadas na escola, isso funciona como uma isca para as pessoas que têm problemas mentais atacarem a escola, né? Então ele acha que deve se defender principalmente por conta disso, né? Polêmica a ideia do Trump, aí já é uma política bem severa, né, nesse sentido. Na questão da imigração, aí o Trump vai ser o que vai ser mais falado é a questão da imigração, porque ele defende um projeto que já tem nos Estados Unidos há muito tempo, e ele diz que vai ser no governo dele a construção de um muro entre a fronteira dos Estados Unidos e com o México, justamente para evitar os imigrantes ilegais. Para quem não sabe, os Estados Unidos tem aí cálculos aí atuais, que cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais, e o Trump diz que eles prejudicam a economia dos Estados Unidos, que eles pegam emprego, tem gente que mendiga, atrapalha a questão social e econômica dos Estados Unidos. Ele quer acabar com isso. Além de prometer a expulsão desses imigrantes ilegais, ele diz que quer construir esse muro. Só que qual que é o problema? Ele diz que o México também deve arcar com os gastos para a construção do muro, e que se o México não topar construir esse muro junto com os Estados Unidos vai impor várias sanções ao México, né? Vários pontos que ele vai começar a bloquear o México em vários sentidos, economicamente, industrialmente, e ele diz que também vai começar a cobrar dívidas que o México tem com os Estados Unidos, que são mais maleáveis hoje em dia. Os Estados Unidos vai começar a cobrar, então é meio que uma política do medo, né, da imposição. Os Estados Unidos, o Trump ele está impondo. Se o México não construir o muro, a gente vai começar a impor um monte de coisa para eles também, tá? Então é uma política meio, né, complicada. Ele diz, a gente até vai falar de outros pontos aí, que ele diz que ele não quer a entrada de refugiados sírios, a gente vai falar isso agora na questão das relações internacionais, e ele chegou a citar, né, falar que ele não quer também imigrantes muçulmanos nos Estados Unidos. Ele chegou a cogitar falando que ele vai expulsar os muçulmanos dos Estados Unidos, não vai deixar mais entrar, até que se entenda o que está acontecendo com o mundo, principalmente em relação ao Estado Islâmico. Esse é o ponto mais em debate em relação ao Trump e talvez o ponto mais polêmico de todos, né? Em relação ao aborto, aborto é um negócio extremamente polêmico, mais um do Trump. Aborto é aquele negócio que ele defendeu, deixou de defender, defendeu de novo, deixou de defender, defendeu de novo. Agora ele não defende mais o aborto, só apenas em casos de estupros, né? Em casos desses que a gente está falando de violência para jovens, aquela coisa toda. Mas ele chegou ao ponto mais polêmico. O aborto já por si só é um tema muito polêmico, mas o mais polêmico é que ele chegou a falar, tá? E já não é uma postura que ele está defendendo assim a unhas e dentes, mas ele chegou a falar que caso o aborto não seja legal, as mulheres que
fizerem, né, fizerem o aborto, devem ser punidas pelo Estado, porque é um desrespeito ao governo dos Estados Unidos. Depois ele meio que mudou, né, porque teve muita reação dos movimentos feministas, né, a mulher vai ser punida, é como se fosse basicamente uma inquisição nesse sentido, né, a mulher vai ser punida como, né, parece que vai jogar na fogueira, né, vai queimar na fogueira a mulher que fizer isso. Que punição é essa que o governo está dando do Donald Trump? Aí depois ele falou que o médico que fez o aborto que deve ser punido, mas mesmo assim extremamente polêmico e muito contraditório, na minha opinião, essa política do Trump. Mais uma polêmica, questão de armas. Como a gente já citou a questão das escolas, que o Trump defende a relação de armas, né, que as escolas devem ter, ele acha que a política para armas deve ser menos rigorosa nos Estados Unidos, que as pessoas devem ter mais porte de armas, porque assim você consegue se defender. O Trump fala que a polícia ela não consegue estar em todos os lugares, então é preciso ter um porte de armas menos, assim, uma política menos rigorosa. Ele até usou exemplos dos ataques terroristas do Estado Islâmico, principalmente na França, ano aí de 2015, dizendo que se a população ali tivesse armada, não teria mais ou menos esse ataque do Estado Islâmico, a população deve estar armada. Aí ele defende alguns outros pontos, que a gente sabe que nos Estados Unidos você tem uma cultura grande de armas, né, desde o período da Guerra de Secessão, né, não só desde a independência dos Estados Unidos, mas ele defende que menos rigorosa em que sentido? Você não pode nos Estados Unidos ter um porte de armas, mas você usar uma arma de uma outra pessoa. Tá? Você tem que usar a arma a qual você tem aquele documento. O Trump acha que não. Você pode pegar armas emprestadas de outras pessoas e, segundo o Trump também, você pode ter uma variedade maior de armas para utilizar, não armas específicas que são destinadas à população. Então é menos rigoroso, ele quer mais acesso às armas da população para poder se defender, já que ele não acredita que a polícia está envolvida, que pode estar em todos os lugares. Tem uma outra coisa importante, que ele acredita que essa lei das armas, do porte de armas menos rigoroso, deve ser nacional e não competência de cada estado. Ele defende então uma intervenção forte do Estado nessa questão das armas, do Estado, da política federal na questão das armas e não das políticas estaduais. Na questão do meio ambiente, agora extremamente polêmico, Donald Trump disse que ele não quer, na questão do meio ambiente, ele acredita que o meio ambiente não é uma das maiores preocupações mundiais. O mundo inteiro está falando sobre a questão do meio ambiente, se é verdade ou não, aí isso fica com uma outra discussão, não é muito da minha área de competência, como eu falei para você, sua história, fica mais para geografia, para biologia e tal, mas o Trump, ele acredita que não seja algo a ser tão levado a sério como outras coisas no mundo. O meio ambiente não é para ser levado tanto a sério. Tanto é que ele é contra se valorizar muito mais fontes de energias limpas e saudáveis, porque ele acredita que a produção de energia limpa ela tira emprego das pessoas. Ele está pensando mais no emprego do que no meio ambiente. Então ele chegou a dizer, ele defende o ponto de que a energia dos Estados Unidos deve ser 100% à base do carvão. Energia à base do carvão 100%, porque isso gera mais emprego. Isso aí é um negócio interessante, porque se você jogar o SimCity, que é aquele jogo de construção de cidades, fantástico, sempre gostei de SimCity, desde a sua primeira versão lá nos anos 90 até a sua atual, que é o SimCity 5, quando você começa lá na sua cidade, você não tem muitas opções, né, de energia e tal, então você começa sempre lá com carvão, você escolhe lá a energia carvão e sempre tem a notinha, são extremamente poluentes, tem uma durabilidade grande, mas são extremamente poluentes. O Trump ele fala, tô nem aí para poluição, eu quero gerar emprego, quero a durabilidade dessa indústria. Ponto extremamente polêmico, depende muito do parlamento, como eu falei para vocês, o parlamento ele até então está ligado ao Trump, a maioria, né? Mas esse é um ponto de discussão no mundo, tá? No mundo, não é só nos Estados Unidos, não, esse ponto da indústria poluente, tá? Nas relações internacionais, até fiz um vídeo falando das diferenças entre Hillary e Trump nas relações internacionais, um pouco antes das eleições, até vou deixar o link aqui na descrição para você que quiser saber mais. Eu não quero ser tão repetitivo, mas o Trump, ele defende, sim, o combate, né, ao Estado Islâmico, acabar com o Estado Islâmico, ele quer um diálogo maior com a Rússia, ele defende um diálogo maior com a Rússia, já falei também no outro vídeo, a Rússia defende o governo do Assad na Síria e é contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos defende o povo da Síria, é contra o Assad, é contra a Rússia e é contra o Estado Islâmico, né? Então assim, aí você tem
é bem confusa essa relação. O Trump ele quer começar a dialogar um pouco. Imagina só, Trump e Vladimir Putin conversando. Deve ser terrível, né? Deve ser tenso essa conversa. Deve ser uma reunião assim, de horas, né? Sai faísca, sai faísca. Muitas pessoas voltadas mais para a parte pro liberalismo na Europa, elas não gostaram muito da eleição de Trump, justamente porque o Trump ele tem uma política muito mais conservadora em relação às suas relações internacionais. Então, a parte mais liberal fica meio com medo. Grande parte aí do que a gente vai entender como a União Europeia tem ainda um pé atrás em relação ao Trump, principalmente porque ele já manifestou que pode ser que ele apoie a Inglaterra, principalmente quando a Inglaterra agora está discutindo a sua retirada da União Europeia, né, que é o famoso Brexit, que tem o vídeo aqui também, eu vou deixar na descrição para quem quiser entender por que a Inglaterra está querendo se retirar, mas eu já aviso logo de antemão para vocês que é uma política extremamente conservadora da Inglaterra, né, do Reino Unido, na verdade, porque eles acreditam que ficar ligados à União Europeia é uma política mais voltada para a direita conservadora do Reino Unido. Ficar ligados à União Europeia prejudica a economia e a sociedade do Reino Unido, então isso parte bem, como eu falei para vocês, de uma política mais conservadora. Eles acreditam, eles são contra ali no Reino Unido, por exemplo, essa vertente, porque a União Europeia ela apoia a vinda dos refugiados, principalmente da Síria. O Reino Unido tem medo que esses refugiados aí, você tenha jihadistas no meio, o Reino Unido tem medo de que venham integrantes do Estado Islâmico. Então, para poder barrar isso, esse é um dos pontos principais, não só, mas um dos principais pontos de discussão para a retirada do Reino Unido da União Europeia, é justamente esse ponto da questão dos refugiados. E o Trump, ele já falou que ele não quer abrir as portas para os refugiados, ele, como eu falei para vocês, ele já também está discutindo a questão de não permitir mais entrada de muçulmanos nos Estados Unidos até que se resolva a questão do Estado Islâmico. Ou seja, se for seguir por isso, muçulmanos não vão entrar nunca, porque o Estado Islâmico está longe de achar uma solução. O Estado Islâmico só cresce e a solução vai ser, ou não se acha a solução, né? Essa é que é a questão. Então a direita conservadora britânica gostou das eleições do Trump, justamente porque ele defende um ponto de vista muito próximo dessa direita conservadora que está querendo se retirar da União Europeia. Então pode abalar a relação com a Europa. A eleição do Trump pode abalar a relação com a Europa, principalmente no que diz respeito à União Europeia, e pode aprimorar os laços, né, estreitar os laços com a relação com a Grã-Bretanha, que sempre foram estreitos, mas pode estreitar ainda mais, principalmente por conta dessa política. Pessoal, então é isso. Tentei trazer para vocês de uma maneira bem simples, bem divididinha, bem separadinha mesmo, ponto por ponto, para que todo mundo entenda o que seria essa política do Trump. Lembrando que falar é uma coisa, vamos ver se ele vai fazer de fato tudo isso que ele está prometendo, os pontos principais aí da construção do muro, dessa economia americana. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Já falei para vocês que ele, até então, ele tem apoio do parlamento, mas virão novas eleições parlamentares que podem mudar o jogo. Acredito que não seja tão drástica essa mudança, mas teremos ainda eleições ao legislativo americano, que pode ser que mude esse jogo ou não. Então esperar, né? Ver o que vai acontecer. Se você gostou, curte, compartilhe, dê a sua opinião aqui nos comentários, porque é muito importante para mim entender qual que é a sua opinião. Lembrando que sempre com muito respeito. Não deixe de me seguir nas redes sociais, estão aí os links na descrição, o Twitter e o Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!